Boa noite! Entrando com 1 minuto de antecedência e aguardando meu público querido para falarmos sobre narcisismo. Vamos lá! Dilma, boa noite. Bela Flor entrou, Marcos, Ninha, Ivana, boa noite. Raquel, Ivana, né? Vanessa Bispo, meu amor. Monique Correia, saudade. Bruna, Cristiane, Grazi tá em todas de BH. Boa noite, Dilma. Vamos naquele processo de esperar 5 minutos as pessoas entrarem, né? Monique Correia, saudades, Nessa também. Deise da Paz, também te amo, Nessa. Ai, a gente ama tanto, né? No dia que acabar essa quarentena, a gente vai abraçar e beijar muito. Ágata, boa noite, tudo bem? Vamos esperar o pessoal aí entrar, já somos 10. O tema hoje é fantástico, o tema hoje é narcisismo, mas de uma forma que a gente ainda não viu, né? Que show que você tá curtindo, Grazi. Rodrigo de ontem, gente. O Vander de BH. Wanderson, né, de BH. Rosa, Mário e Bruno chegaram. Cris chegou. Papel e caneta na mão, isso aí. Sushi da praça, eu vou marcar, eu vou. Quando isso tudo acabar, a gente vai estar lá, tá? Ó, o Rodrigo de ontem aí, gente. O Rodrigo Rosa, nosso terapeuta holístico também. Vamos que vamos. Ontem a live foi muito legal, porém, por causa da necessidade de voltar no vídeo, não ficou gravada a primeira. Mas eu fui lá no YouTube, deixei um vídeo gravado com o nosso resumo, tá, gente? A minha roupa é da Bela Flor Boutique, meu look. A Jonimara tá aí, né? Bela Flor Boutique. Eu sempre esqueço a página, mas é Bela Flor. Se vocês colocarem Bela Flor Boutique, né? Vocês acham lá. Luli chegou. Uhul! Tem um cliente premium aqui que eu sei que é da Herbalife, só não sei quem é. É Marisa? É a Marisa que tá aí? Oi, Luana, boa noite. Não sei se é Marisa, Cíntia ou Fabi. Evelyn, boa noite. Sejam bem-vindos. Grazi, vem pro Rio, vamos tomar uma atrás do nosso amigo Vande. É Wanderson o nome dele, né? Priscila Pacheco. Ah, Marisa, opa, Marisa, tô vendo aqui. Aqui o nome tá cliente premium aí eu confundi. Grazi, quando tudo isso acabar, pode vir no Rio, hein? Ontem foi especial, né, Rodrigo? Foi especial. Bela Flor Atelier, a página, tá, gente? Luana vem de Romanel, tá aí, Luana pelos... Nana. Marcelo, celebrante Marcelo entrou, celebra casamentos, a gente vai casar com eles. Parabéns, dona Bárbara! Hoje é aniversário da Bárbara e da Mariana, minhas duas seguidoras assíduas. Laís chegou, Laís lá de Florianópolis, né? Santa Catarina. Estamos aí. Vambora. Mariana entrou, aniversário dela, gente. Vamos cantar parabéns? Parabéns pra vocês. Que horas tem, hein? Faltam 2 minutos. Isso, nível da Mariana e da Bárbara. Flávia Louro entrou, minha querida Flávia. Vamos que vamos. Hoje é aniversário da Bárbara e da Mariana, as duas gêmeas. Olha nós aqui, estamos assistindo juntas. Que legal, gente. Legal. Show de bola. Madame Falida é quem? Madame Falida? Qual o nome da pessoa do perfil Madame Falida? Ivana Advocacia, Administração de Imóveis, Ivana Moreira, quem precisar de auxílio é só entrar em contato. Alexandra, tudo bem, Alexandra? Ok. Parabéns para elas, Luciana 9001. Hoje é sobre o quê? Hoje é sobre narcisismo. As 10 faces de um narcisista. Como isso se desdobra na nossa vida, né? Deixa eu ver quanto tempo tem. Já fiz o jabás todo. Glaucia é fisioterapeuta, gente. Quem precisar de auxílio, estamos aí. Glaucia Castilho, fisioterapeuta. Boa noite.
Mamãe moderna coach. Oh, legal, mamãe. Hoje vamos falar como não criar um filho narcisista. Isani, tudo bem? João Pedro, meu filho, entrou, gente. Que maravilha. Salva de palmas para o João Pedro. Boa noite. Isani, minha amiga de coach. É Tinga, Glaucia Tinga. E aí, estamos a 1 minuto do início, né? Isani. Aquino Júnior, tudo bem? Boa noite. Já temos 31 online. Ok? Tô tentando fazer também numa mão a caneta e na outra segura na mão de Deus. Isso aí. O narcisismo. Eu tô tentando fazer a transmissão ao vivo lá pelo YouTube, não sei se está acontecendo, né? Eu não tenho um assistente aqui, meu assistente joga videogame, ele tá louco porque no Flamengo não tá jogando e tá torcendo até pro videogame ali, ele tá demais. Nós temos muito trabalho a fazer, nós narcisistas, né? 21h05, vamos iniciar o nosso processo aqui. Verônica Pontes, minha prima, boa noite. Vamos iniciar o processo. João Pedro disse que tá transmitindo ao vivo no YouTube, tá? Hoje vai doer, mas o melhor que doer é a gente saber identificar, tá certo, gente? Beleza. Vamos que vamos começar o conteúdo sobre as faces do narcisismo. Todo mundo já ouviu falar em narcisismo, talvez vocês não saibam o real significado, mas ouvir falar, essa é uma palavra que está bastante na moda, né? Está bastante corriqueira aí, uma vez que é um transtorno psicológico, tá, gente? Então, o grupo da psicanálise deu o nome de narcisismo, e esse termo, ele define o indivíduo que se admira exageradamente, tá? Ele se admira sua imagem e ele nutre uma paixão excessiva por ele mesmo, tá? O termo é derivado do Narciso. Narciso, aquela historinha, né? Da mitologia grega, né? Ele era um belo jovem, despertou amor de outras, da ninfa Eco, né? Um negócio assim. Então, o narcisismo é aquele cara que nutre uma paixão e um amor inenarrável por ele mesmo, ok? Então, eu vou começar agora a falar sobre as características de um narcisismo para ver se vocês conseguem identificar aí. A personalidade narcisista, que passa a ser, como eu falei, um transtorno, né? Ela é caracterizada por alguns comportamentos. O primeiro comportamento, sentimento de grandeza e de arrogância. Então, vocês já devem conhecer aí alguém que tem sentimento de grandeza e arrogância. Ou vocês mesmos, tá? Vale se avaliar, tá, gente? Por quê? O narcisista tem muita dificuldade de avaliar os seus próprios erros, os seus próprios defeitos. Mas, como a gente aprendeu numa live aí, que a gente tem 10.500 defeitos no mínimo, então fica fácil saber que a gente vai se encaixar em pelo menos algum deles, tá certo? Então, o sentimento de grandeza e arrogância é quando a pessoa narcisista frequentemente exagera, né, nas suas realizações. E quando ele exagera nas suas realizações, ele tem o desejo de que os outros o reconheçam e o elogiem, mesmo que na realidade ele não tenha sucesso. Mesmo que o trabalho dele seja fracassado, ele quer que a pessoa avalie, elogie e reconheça que aquilo foi bem feito. E, na verdade, às vezes não dá, né? Tem um outro característica dessa pessoa narcisista, é que ela sofre fantasias de sucesso. Às vezes ela não tem aquele sucesso todo que ela acredita, mas ela se acha. Quem é que não conhece gente assim, né? Sofre fantasias de poder, de sucesso, brilho, que não tem apoio na realidade, tá? A gente não vai falar de beleza humana porque isso é bem amplo, né? Mas tem gente que não tá nos padrões de uma beleza comum e se acha lindo, tá? Não tem problema de se achar lindo, mas não precisa exteriorizar o mundo, né? E o que leva ele a viver uma espécie de mundo alternativo, onde tudo é perfeito, onde tudo do mundo dele é perfeito. Isso é um processo de narcisismo também, tá? Uma outra característica do narcisista é acreditar que ele é especial e único. Quando o ser humano acredita que ele é especial e único, todos nós somos especiais, todos nós somos únicos,
Não sou só eu. O meu colega do lado também é especial e único. Ou vocês também são especiais e únicos. O narcisista acha que só ele é. E aí o que acontece? Ele começa a desprezar os outros e quer se relacionar só com as pessoas que têm um status elevado, que ele acredita, que ele classifica que está no padrão dele. Né? Então, assim, tem pessoas que desfazem da amizade dos outros porque não tem um padrão financeiro à altura dele, né? E às vezes nem ele tem, tá? Ele cria situações para isso. Um outro estilo, outra característica é experimentar uma necessidade excessiva de admiração, tá? Se ele não for admirado, ele fica perdido, ele se sente incompreendido. Numa roda de amigos, por exemplo, o narcisista que tem essa necessidade excessiva, enquanto ele não está sendo o centro das atenções, o assunto não prevalece para ele, ele não presta atenção. Agora, quando é ele que está contando, nossa, ele se sente, né? O narcisista também tem também expectativas não razoáveis. O que é isso? Ele espera receber um tratamento especial, mesmo se ele não estiver fazendo absolutamente nada para merecer. Tá? Então, é uma atitude arrogante, é uma atitude superior do narcisista. Tá? Um outro ponto, ele explora relacionamentos entre as pessoas, ele aproveita dos outros para alcançar o seu próprio propósito ou atender suas próprias necessidades. É um interesseiro de marca maior. Ele só está ali do seu lado para usufruir do que você tem para oferecer. E no narcisista, gente, falta muita empatia. Ele não está disposto a reconhecer a sua dor. Ele não está disposto a se identificar com o sentimento e com as necessidades dos outros, muito menos. O narcisista é um transtorno de personalidade e é terrível. E um outro ponto que eles acreditam que as outras pessoas estão sempre invejando a eles. Eles acreditam que eles têm esses supostos talentos e sucessos, e eles acreditam que as pessoas estão sempre invejando a eles, né? Então, esse transtorno faz com que as pessoas que são narcisistas ajam dessa forma. Em termos gerais, a gente pode dividir o narcisista em 3 grupos, tá, gente? Acho que depois eu vou botar isso escrito em algum lugar para vocês, que isso é interessante, né? O narcisista exibicionista, o introvertido e o tóxico. Eu já vou explicar para vocês. O narcisista exibicionista é aquele cara que precisa de admiração dos outros o tempo inteiro. E por isso ele exagera nas suas realizações, ele inventa coisas o tempo todo, ele fica buscando os talentos dele. Esse narcisista, ele não é tão nocivo assim, porque a gente tem que saber a diferença entre o narcisista e o narcisista nocivo tóxico, tá? Ele não é tão nocivo assim, porque ele só está buscando aparecer, tá? Então, assim, enquanto ele busca lá aparecer, inventar suas realizações, exagerar, tá bom, ele não tá machucando ninguém, tá? Então, isso aí é um narcisista, mas que ainda não é o tóxico, beleza? O narcisista introvertido é aquele que busca atenção o tempo inteiro através da sua vitimização. Ele usa estratégias sutis de manipulação. Ele fala, você vai embora agora? Poxa, vai me deixar sozinho aqui? Eu preparei a noite pra gente passar junto, mas tudo bem. Eu mereço ficar sozinho mesmo, ninguém quer ficar comigo. O narcisista introvertido, ele cria situações para você ficar com pena dele. E aí, sutilmente, ele te manipula, tá? Então, esses comportamentos, não só para examinar do lado de fora, mas também dentro da gente, como o Rodrigo está colocando aí. Eu já me descobri narcisista, o Rodrigo se descobriu narcisista. Tem uma pessoa aqui que não sei se ela quer dizer que ela também se descobriu narcisista. Por quê? O narcisista, ele acontece mais no sexo masculino do que no sexo feminino. Porém, as mulheres se tornam narcisistas também, tá? Eu vou explicar já já como é que isso acontece. Então,
O que é o narcisista exibicionista? É aquele que faz de tudo para aparecer, que é a admiração dos outros. O narcisista introvertido é aquele que assume o papel da vítima para receber atenção. E ele sutilmente manipula a gente, tá, gente? E agora a gente vai falar do mais importante de todos, que é o narcisista tóxico. É dentro desse aí que a gente vai desdobrar as 10 faces dele, tá? Então, vamos lá. O narcisista tóxico, ele satisfaz as necessidades dele através do controle do poder e do assédio que ele consegue exercer em cima das pessoas. E o que ele consegue com isso? Que as pessoas ao redor dele se sintam inferiores. Isso acontece muito no relacionamento afetivo amoroso, tá? Mas eu já vou falar onde o narcisismo aparece. Tá? Então, esse narcisismo tóxico, ele aparece em várias faces. Ele aparece de várias formas. Eu trouxe aqui só 10, mas acredito que sejam as mais importantes, para a gente começar a olhar não só para fora, mas para dentro. Tudo que é narcisismo é um formato exacerbado de ser, tá, gente? Então, não é que eu seja mais ou menos. Eu vou explicar aqui a diferença do ser narcisista para o ter esse comportamento, tá? Então, vamos olhar as 10 faces aí de um narcisista. Agora a gente só vai falar do narcisista tóxico, tá? Eu tenho aqueles narcisistas lá que se admiram, que adoram seus talentos e desdobram em vários outros talentos. Isso aí é até ok, é um cara com autoestima lá no alto. Beleza, tudo bem. Nada que não possa ser tratado. Tem aquele vítima, que se faz de vítima das circunstâncias e manipula sutilmente as pessoas. Agora a gente vai falar do tóxico, que se desdobra em 10 faces. Beleza? Eu tenho um narcisista emocionalmente dependente. É aquele cara que experimenta uma enorme necessidade de ser amado. Ele nunca está satisfeito com nada. Você pode abraçar, beijar, dizer que ama. Ele nunca está satisfeito com nada. É como se ele fosse um poço sem fundo. Ele nunca se enche. E esse cara que ele está atrás do amor inconscientemente, né? Atrás de um amor que nunca supre, para que ele tenha as necessidades dele atendidas, ele começa a manipular os outros de uma forma inescrupulosa. Ele usa jogos emocionais que causam acidentes sérios na vítima. Tá? Ele começa a dizer, você não me ama não, porque se você me amasse, você ficaria jantando comigo, agora você vai jantar com as suas amigas? Não tem outro dia para jantar com as suas amigas? Aí a pessoa fala, tem até uma série no Netflix, que eu esqueci o nome agora, a Giane que me indicou, que traz esse retrato aí. E a mulher começa a se quebrar emocionalmente e fica para jantar com ele. E ela não consegue nunca mais ir jantar com as amigas, que sempre é esse jogo. Tá? Eu vou falar sobre as características do narcisista já, Evelyn. Realmente, para o narcisista falta autoestima, sim, e ele vai se alimentar da autoestima do outro, tá? Mas eu vou falar já sobre isso, tá? Então, o narcisista emocionalmente dependente, tá? Então a gente tem aqui alguém com a autoestima baixa, que é o dependente emocional, que quer ser amado, mas quando ele não é amado, ele só fica em casa triste e chorando, ele não manipula. Vamos entender que o Dirty John é o nome de um filme, isso. Vamos entender que o narcisista é aquele que usa manipulação emocional, tá bom? Se eu sou dependente emocional e tenho muita necessidade de amor, mas quando eu não recebo esse amor, eu fico quietinha chorando no meu canto, o mundo acabou pra mim, eu não sou narcisista. Narcisista é aquele que manipula através do que ele verdadeiramente de fato é. Tá? Então vamos entender narcisismo como manipulação para que ele obtenha as coisas da forma como ele deseja. Tem outra série, Luana. Tem o Dirty John, que é um filme, mas tem uma série que mostra o exemplo de 3 mulheres. Acho que é Meu Nome É, se eu não me engano, mas depois eu falo aí. Globoplay?
Globoplay que o João falou, tá? Então, vamos lá. A questão do narcisismo está ligada à manipulação emocional. Então, a gente falou do 1 aí, tá? O 1 é aquele narcisista que manipula através da emoção. Ah, você não vai fazer isso? Então você não me ama mais. E isso, me abandona mesmo. Fica com seus amigos, fica com a sua família aí, porque só ela que serve. Narcisista emocional. Tá, gente? É esse. Vamos agora para o tirano narcisista. Esse tipo de narcisismo, ele se apega ao poder, porque ele tem uma necessidade quase que insaciável de domínio, de autoridade. Ele gosta de mandar, tá? Essa pessoa, ela se comporta de forma arrogante, acredita que é superior e sempre despreza os outros e os trata como se fossem inferiores. É como se ele tivesse outro patamar, né, gente? É o narcisista tirano, tá? Então ele manipula, e existem pessoas, né, que se deixam serem presas por um narcisista, porque talvez seja um dependente emocional, que se colocam na posição de inferior, tá? Que mostra pra ele que ele é o cara, que ele tá lá em cima, e com isso ele vai crescendo a condição de tirania que ele exerce sobre a gente, tá? Tem o 3, que é o narcisista elitista. Ele tem uma percepção exagerada de quem ele é. Na mente dele, ele é a pessoa mais poderosa, influente e importante do mundo. Às vezes é até engraçado quando você encontra um narcisista tirano. Ele quer se comparar, elitista, desculpa. Ele quer se comparar, digamos, com um jogador de futebol. E ele fala assim, tu viu aquele lance lá, eu jogando? E as pessoas falam, sim, viu. Pô, nem Neymar faz aquilo, nem Gabigol faz aquilo. Mas você acha que ele tá brincando? Não, ele tá falando muito sério. E você vai brincar, ele fica extremamente irritado com você, porque ele se acha melhor do que o Neymar e que o Gabigol e que qualquer jogador de elite que aparecer aí, porque o elitista é ele, tá? Então, ele precisa garantir que as outras pessoas saibam que ele é o cara, e ele fica atrás de que as pessoas prestem a homenagem para ele. Ele nunca se cansa de contar sobre os sucessos e as conquistas dele, e às vezes até mente, né? Geralmente ele exagera essa importância porque ele quer despertar o desejo desse narcisista, despertar inveja no outro ou admiração. Né? Então, o desejo emocional da manipulação desse narcisista elitista é que você sinta inveja dele. É como se ele se alimentasse dessa dor. Alguém está com inveja de mim porque eu sou o melhor. Ou mesmo admiração, alguém admira e vai lá e faz igual, né? Esse é o 3, viu? Esse é bem tenso mesmo. Temos o narcisista fantasioso. O narcisista fantasioso, ele elabora fantasias, né? Então, tudo na vida dele passa a acontecer de acordo com o seu mundo interior. Sabe quem é um narcisista fantasioso? Fantástico Mundo de Bob. Vocês lembram desse desenho? Ele cria um processo imaginário no mundo dele e envolve as pessoas naquela fantasia. Tá? É um desenho ingênuo, mas traz uma característica narcisista. Tá? O fantasioso, ele acredita que o mundo real se intromete no mundo dele. Então, se a gente vai contar alguma coisa que está acontecendo no mundo, ele, não, isso não existe, não. Que isso? Isso não existe. E quando ele vê que o mundo real está entrando no mundo imaginário dele, ele fica frustrado e ressentido, porque ele percebe que é uma realidade fria e dura, então ele passa a evitar o mundo real, porque só no mundo ideal dele, no mundinho que ele criou, é onde ele é uma pessoa perfeita. Se ele se posiciona nesse mundo aqui, ele percebe que ele não é perfeito, ele percebe os defeitos dele. E o narcisista não quer olhar os defeitos que ele possui. Ele tem dificuldade de olhar os defeitos que ele possui, tá? Narcisista somático, tá?
ele é aquele cara ou aquela mulher que precisa estar em forma além do normal. O narcisismo vai além, porque implica numa obsessão com o corpo e com a beleza, tá? Ele vai além, não vê nas nossas reportagens pessoas que falecem por fazer lipoaspiração no local onde não há mais gordura, né? Então, esse narcisismo, que é o somático, ele está relacionado a essa obsessão, tá? A escala de valores dessa pessoa é só relacionada à imagem, à beleza, à moda, à juventude e à glamour. Tem gente que fica extremamente chateado, né? Porque apareceu uma ruga. Não pode, vou lá, faço uma plástica. Então, assim, essa autoestima desse narcisista somático está totalmente ligado à sua imagem corporal. Tá? Ele não acredita que todos nós temos um corpo perfeito. Ele acredita que o corpo dele é perfeito, que ele vai fazer de tudo para ter aquele corpo ali esplêndido, né? Então, assim, além da academia, o fato de não sair da academia não chega a ser um narcisismo, tá cuidando da saúde. Agora, não sair da academia, tomar todas aquelas bombas para transformar o corpo, fazer todos os procedimentos cirúrgicos, estéticos e plásticos para se transformar. Tem gente que se transforma na Barbie através de plástica, no Ken através de plástica. Será que isso é um comportamento normal de um ser humano ou é um desdobramento de comportamento? Ou é uma síndrome narcisista? Né, gente? Então, o que a gente precisa olhar é isso aí. Mas esse narcisista somático, ele é nocivo sim, porque ele quer manipular as pessoas a fazerem o mesmo que ele e querem que as pessoas que estão ao redor dele reconheçam ele com o corpo mais maravilhoso do mundo. Tá? Esse é o narcisista somático. Agora nós vamos para o narcisista antagonista. É um tipo bem comum, tá, gente? É um tipo que a fúria vibra abaixo da superficialidade dele, tá? Então, a infelicidade dele se manifesta de uma forma hostil. Se ele tá chateado, se ele tá infeliz com alguma coisa, ele sai tratando todo mundo mal, tá? Então, é o antagonista narcisista, porque para ele há sempre alguém querendo machucá-lo. Há sempre um inimigo, todo mundo é inimigo dele, tá? Ele frequentemente, ele tem episódios de fúria explosiva. E na maioria das vezes, essa fúria explosiva dele vem de causas irracionais. Um exemplo de uma pessoa que eu convivi, um narcisista antagonista, o garçom vinha, servia, e aí ele dizia assim, pô, o cara serviu e nem agradeceu. Eu falei, mas qual o problema? Agradecer por quê? Ele tinha que ter agradecido. Ele tinha que ter agradecido, porque se ele veio aqui, a gente tá pagando. Calma, cara. Aí tinha ataques de fúria irracional. Só que na época eu era uma dependente emocional, eu achava, ele tá me defendendo, ele tá defendendo a gente. Não, gente, isso é doença, isso é descontrole, isso é neura, tá? Isso precisa de atendimento, não só terapêutico, como psiquiátrico também, tá? Então, o narcisista antagonista, ele gera uma violência verbal, ele chicoteia as pessoas com as suas palavras de ofensa, e ele causa muito dano, porque ele ativa o teu reptiliano, ele provoca a tua raiva. Então, quando você se relaciona com o antagonista narcisista, é muito provável que vá haver uma agressão física, vai haver uma agressão física nesse caso, porque ele tá ali para provocar a tua raiva, a tua ira, ele se alimenta da tua raiva e da tua ira. Gente, é terrível, tá? Tem o trapaceiro narcisista. Esse tipo, ele mostra o seu rosto.
ele é uma pessoa charmosa, ele chega com o rosto atraente, ele é gentil, pelo menos no começo da relação, até ele alcançar o porto seguro dele, né? E infelizmente esse apelo é apenas um verniz, é apenas uma capa. Ele esconde uma personalidade sombria. Ele esconde atrás do rostinho bonito, encantador, uma personalidade muito mais sombria. Atrás das mensagens que ele passa como confia em mim, ele tem muita intenção maliciosa. Aquele filme da Netflix. Só um momento, fala, João. Aquele filme da Netflix. Qual que filme? Assistiu, que não quero dar spoiler. Não quero dar spoiler, fala o nome. O cara levava ela pra ver vagalume. Ah, O Limite da Traição. O Limite da Traição é um filme que representa aí esse trapaceiro narcisista. Quem não viu, veja. Tá? Vira um demônio. Na verdade é um demônio com cara bonita, né? Alguém botou aí. Então, atrás dessa mensagem, confia em mim, eu sou o cara que vai salvar a tua vida, você nunca mais vai passar por tudo que você já passou. Tem muita intenção maliciosa aí, gente, muita coisa, tá? Na realidade, ele quer ganhar a confiança da pessoa para depois utilizá-la ao próprio favor dele. Tá? Então, um trapaceiro narcisista tá naquele filme O Limite da Traição. Quem não teve oportunidade de ver, veja, ok? Então, nós temos aí outro tipo de narcisismo, que é o mártir narcisista. Para ele, para esse cara, o sofrimento é tudo. Tá? A identidade dele é construída em torno da dor. Aí o caso de ser uma vítima ou até mesmo um sobrevivente, aí ele quer te justificar que ele sobreviveu a uma história familiar muito ruim. E por isso ele precisa da tua atenção. E as demandas dele dão origem a relacionamentos desequilibrados e exploratórios. Tá, gente? Então, João é meu diretor, Marcelo. João Pedro. Então, assim, o mártir, né, que ele começa a se martirizar por tudo, ele vai envolvendo a vítima ao ponto de fazer com que ela se sinta responsável pela felicidade dele. Isso aqui, ele quer o tempo todo chamar atenção. Então aí, nesse mártir narcisista, onde surgem os relacionamentos abusivos, os relacionamentos desequilibrados, os relacionamentos com explorações emocionais. Não que os outros não surjam, né? Porque o narcisismo, ele se conecta muito com o dependente emocional, tá? Pra se ficar passada mesmo. E aí, agora a gente vem para um dos dois narcisistas que mais estão aí incomodando e trazendo dores emocionais para as pessoas, tá? É o narcisista messiânico. Não tá ligado à religião messiânica, não. Fiquem tranquilos, tá? O narcisista messiânico, ele se baseia em um alto nível moral. Ele acredita que ele é o cara que tem mais moral em cima das outras pessoas, tá? Então, eles se consideram mais úteis, se consideram melhores, mais gentis que as outras pessoas. Estão sempre olhando sobre os seus ombros, né? Já viu as pessoas que olham assim, tá, eu sei, quem é esse cara aí? Quem é essa mulher aí? Ele tá sempre olhando por cima, tá? Então, uma pessoa pode ter vários tipos de narcisismo até os 10. Na verdade, se ele tiver um narcisismo tóxico, ele pode caminhar entre esses, tá, gente? Então, por eles utilizarem da inteligência deles, eles querem diminuir as outras pessoas, tá? Eles acreditam que eles são, tipo, uma espécie de messias. Só eles têm a verdadeira história, só eles têm a condição de ter a informação, tá? Eu vou responder as perguntas faltando 10 minutos pro final, tá, gente? Aí vocês façam as perguntas de novo, porque eu não tô lendo aqui. Eu leio só algumas. Aí no final a gente para só pra fazer pergunta, faltando 10 minutos, tá? Então, assim, o narcisista messiânico, ele vai se apresentar pra você como salvador da pátria.
tá? Ele vai salvar a tua vida, mas na realidade, essa aparência desinteressada, né, da condição de vida, acaba trazendo muitas condições implícitas. Ele acaba trazendo para a vítima, para o dependente emocional, a condição dela admirá-lo como um salvador, dela admirá-lo como um cara que sabe tudo. E no começo é assim. E depois, como é que desdobra isso? Vamos para o relacionamento abusivo, vamos para a agressão, né? Então vamos agora para o narcisista vingativo. Aí é um dos pontos mais perigosos do narcisismo, porque esse também leva à morte, tá, gente? É mais perigoso porque a pessoa age pelas sombras, ele age por trás, ele é maquiavélico, ele usa a manipulação para destruir as pessoas. Para que ele se sinta superior, ele começa a esmagar os outros. E eles não têm escrúpulos, não têm de jeito nenhum. Eles criam conflitos em seu caminho, inventam mentiras que afetam não só suas vítimas, mas também com os narcisistas concorrentes. Porque tem isso, né, gente? Tem os narcisistas que se degladiam por aí, querendo a vítima mais dependente que eles puderem encontrar. Não tem assim, ó, ai menina, eu tô saindo com um cara e tem outro que não para de me perturbar. Não é bonito isso? Não, é uma dependente emocional que eles estão disputando a quem eles mais podem explorar. Tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso, muito. Tá, gente? Então, ele pode fazer qualquer coisa para conseguir que os seus inimigos, entre aspas, caiam do cavalo. Tá? Ele é capaz de pagar alguém para bater nessa outra pessoa. Vocês imaginam que isso pode acontecer? Ou para matar, para tirar essa pessoa do caminho dele. Imagine que ele encontrou uma pessoa que tem grana, que é dependente financeira, que mora sozinha, que tem tudo que ele não tem. Vocês imaginam isso? Que ele vai fazer, que ele anda com o carro dela para cima e para baixo, aí de repente eles brigam e ela começa a se envolver com uma outra pessoa. Ele vai tirar essa outra pessoa do caminho, sim. De alguma forma ou de outra ele vai tirar. Um narcisista vingativo, tá, gente? Ele pode fazer qualquer coisa, tá? Em vez de tentar crescer e melhorar, ele tenta tirar as pessoas do alto. Isso é um dos piores, gente, é um dos piores. Eles desprezam a todo mundo, tá? Então, se você tentar enganá-lo e difamá-lo para prejudicar a reputação dele, eles viram o cão, tá? Porque eles precisam ser o centro das atenções e admiração. Então, se alguém for lá e desmascarar esse narcisista, ele vira o cão, de fato, né? Eu já tive relacionamentos com narcisistas vingativos e ele tentou me matar. Ele vinha com arma atrás de mim. Ele ficava na minha porta esperando eu chegar. Até hoje, gente, eu tenho 42 anos. Eu não me relaciono mais com narcisista vingativo. Mas até hoje, quando eu fico ali na praça com os meus amigos, até hoje eles vêm me trazer em casa. Eu não ando sozinha na porta da minha casa. Olha que eu sou terapeuta, já tratei esse trauma, mas eu prefiro evitar a fadiga, porque com o narcisista vingativo, a gente não sabe por onde ele anda. A gente não sabe o que ele é capaz de fazer. A gente não sabe o que ele ainda nutre por você. Tá? Teve um narcisista vingativo que eu me relacionei que ele faleceu por doença. Esse aí não vai me afetar, né? Mas o que tá vivo ainda, eu não sei o que ele pode fazer comigo, tá? Então, o que a gente precisa ter na nossa mente, gente, é muito sério se relacionar com um narcisista. E agora, como é que eu identifico um narcisista? Por isso que eu vou escrever isso para vocês, tá, gente? É preciso ter isso, né? É preciso ter isso escrito. Mas como é que nasce um narcisista? Gente, e narcisismo não está só relacionado ao homem. Tem mães narcisistas,
tem filhos narcisistas, tá? O homem é só a maioria pela forma, tá? Flávia, é uma linha de psicopatia, sim, o narcisismo, tá? Então, assim, o que acontece é o seguinte, como é que surge o narcisismo? Vamos falar como é que surge o narcisismo no homem? A criação. Então, quem tem filho aí, prestem atenção na forma como vocês criam o filho de vocês. Por quê, gente? Prestem atenção. A criança, ela tem fases de crescimento, tá? Vou falar só do homem, do menino, e depois vocês interajam aí com a questão da menina, tá? Então, o menino nasceu. Geralmente, ele, sendo o sexo oposto da mãe, ele tem um contato maior, ele tem uma entrega maior, a mãe tem uma entrega maior, tá? A mãe trata a menina de uma forma e trata o menino de outra. Ai, Tati, mas eu trato todo mundo igual. Não, para, gente, parou, não trata não, tá? Trata diferente os sexos opostos, sim, tá bom? Então, vamos lá. A mãe cria o menino como? Vou falar de menino, falar de um instinto animal que o menino carrega dentro dele desde que ele nasce. Todo mundo sabe aí, quem me conhece, que eu falo muito em reptiliano, tá lá dentro do reptiliano. É nosso instinto de matar ou morrer. É o nosso instinto de caça, tá? Então o menino tá com esse instinto lá para ser desenvolvido. Não é assim? Como é que os animais na floresta e na natureza fazem? Aprendeu a andar, mostra o caminho de onde é a comida e vai. Qualquer coisa a gente está aqui. A melhor forma de criar um filho é dando segurança para ele. Segurança de que vai lá, tenta, se der merda tu volta. Mas não, sabe como é que a gente quer criar o nosso filho, o menino? A gente quer proteger ele de tudo. Aí, a gente não quer deixar ele fazer absolutamente nada. Vamos imaginar um leão. Vamos imaginar um leão sendo criado por um ser humano, por uma mãe humana, tá? Vamos lá. O leão nasceu e aí está sendo criado pela mãe humana. O que a mãe humana faz? Segura o leão no braço para protegê-lo, entre aspas, e vai atrás da comida dele. E coloca a comidinha na boca. E coloca isso na boca. E vai atrás e pega outra situação. Aí a criança está precisando de alguma coisa. Mamãe, eu quero, sei lá, pegar aquele brinquedo. E ela com ele no colo vai lá pegando aquele brinquedo. Entendam a metáfora que eu estou fazendo, que é segurar a criança embaixo da saia e fazer tudo o que ela deseja sem impor limites. Essa criança vai crescendo e por ter um afeto, por ter um emocional, por ter um amor incondicional relacionado, essa criança vai crescendo jogando com essa mãe. Não vai me dar não? Você vai ver só. Aí a mãe da culpa, vai lá, pega o que a criança está pedindo e entrega na mão dele. Então imagine um leão crescendo, cheio de energia, onde ele precisa gastar aquela força, aquele instinto, e ele está crescendo, ele está inchando aqui no braço dessa mulher. E tudo que ele deseja, ela vai lá e pega e coloca na boca dele. Aí vem o cara, para onde? Vem o cara para a vida. Aí arruma a namorada, vai pra escola, né? Não vamos nem falar de namorada. Tudo tem que ser do jeito dele. Ele já é um narcisista. O narcisismo acontece dentro da nossa casa. Tudo tem que ser da forma dele, daquela forma exacerbada. Senão ele chora, senão ele se joga. E aí, quando ele se joga, as pessoas vão lá e fazem o que ele deseja. Porque não vai ter nenhum tipo de atitude, né, com o filho dos outros. O que falta nas escolas é a gente aprender a lidar com o narcisista. Mas aí isso é outro tópico, tá? Então imaginem um leão cheio de energia que foi preso a vida inteira e que teve acostumado a ter tudo que ele sempre quis. E aí ele arruma uma namorada. Enquanto ele está tendo tudo que ele sempre quer com ela, tá ótimo. O leãozinho tá ali domado, tá maravilhoso, ele tá conseguindo tudo. Deixa essa mulher dizer um não para ele. Aí ele vai virar o leão, o bicho,
E aí depende da mulher que está na frente dele. Se for uma mulher que vai calar, que vai se diminuir, ela vai se inferiorizar muito mais. Mas se for uma mulher que nega esse tipo de comportamento, que nega o homem gritando com ela, como foi o que aconteceu comigo no caso do vingativo, a gente parte para cima e a agressão física acontece. Muita coisa, não é um soco não, é porrada mesmo. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, o narcisista nada mais é do que um ser humano com as suas energias todas comprimidas, presas. Ele não teve onde gastar essas energias. E ele vai gastar energia aonde? Aonde tiver um movimento contrário a ele. E a partir dessa consideração, dessa metáfora aí que a gente faz com o leão, ele se desdobra naqueles comportamentos e se torna tóxico para qualquer relação. Tá? E como aí alguém fez uma pergunta que eu não vi quem passou, eu vou responder, mas agora entra no meu tópico de explicação, como não me relacionar com um narcisista. Primeiro eu tenho que cuidar da minha dependência emocional. Eu tenho que ser forte para dizer, não, meu irmão, não, assim não, querido. A gente está no início do relacionamento, é melhor acabar aqui. Porque o grande mal de um relacionamento narcisista, abusador, é que a gente não corta no início. A gente não corta. E é por causa da nossa dor, por causa da nossa entrega, né, por causa da nossa dependência, a gente vai usufruindo daquilo que a gente acha que é carinho, que é proteção, que é atenção, mas não é nada daquilo. A gente precisa, gente, de uma vez por todas, saber identificar. Ah, mas você é terapeuta, sabe? Não, não é porque eu sou terapeuta. A diferença é quem está na dor emocional e quem não está. É só a gente não aceitar ser menos do que a gente é. Lembra no relacionamento abusivo que a gente falou sobre isso? A gente não pode aceitar ser menos do que a nossa essência. Eu não posso aceitar que alguém comande a minha vida. Tá, gente? Então, assim, as pessoas só não conseguem identificar que elas não estão vivendo na essência porque elas estão na dor. E para isso, para sair da dor, precisa da ajuda terapêutica. Não tem jeito. Lembra que eu falei que é muito difícil alguém conseguir sair da dor sozinho? É muito difícil. Precisa ter um entendimento maior. Precisa entender onde é que está doendo lá dentro para corrigir essa dor. Porque é um mundo inteiro de dependente emocional, fugindo da dor que tem dentro de si e se conectando com alguém que se alimenta da dor dela. Então, que vale fugir de uma dor para eu cair nas garras de outra pessoa, para eu sofrer tudo o que eu deveria sofrer comigo mesmo, para eu sofrer no externo, para eu sofrer com alguém? A gente está o tempo inteiro alimentando o cara, alimentando o monstro, fazendo para ele o que a mãezinha dele fez. Porque ele ficou preso num tempo emocional. Um narcisista é alguém preso num tempo emocional de infância. Ele é preso no mimo. Ele é preso no momento em que fizeram todas as vontades dele. Tá? Eu tenho um cliente que ele se identificou narcisista, né? E assim, o narcisista, como eu falei pra vocês, é muito difícil se identificar. Mas ele, com o tempo, ele se identificou narcisista e ele perguntou assim, você já sabia, né, Tati? Eu falei, eu já sabia, mas se eu falo que você é um narcisista, você não volta aqui nunca mais. Eu precisei trazer todas as suas dores para a superfície para que você olhasse e visse que você é um narcisista. E ele mesmo identificou. Por quê? Ele identificou que ele ficou preso lá no mimo da mãe dele, que ele jogava com ela. E ele aprendeu a jogar na vida, só que ele se tornou um doente emocional, jogando na vida, com a inteligência dele, como ser melhor que as pessoas, e ele se tornou um narcisista. Mas ele precisou identificar isso, né? Tem gente que fala assim, eu tenho um amigo narcisista que eu vou te indicar para você fazer terapia nele. Eu falo, ele tem que querer. Aí a pessoa fica insistindo para a pessoa aí. Gente, não adianta a gente identificar o narcisismo no outro. Adianta sim para a gente não se aproximar emocionalmente daquela pessoa. Mas não tente curar quem não quer ser curado, quem não sabe que precisa de cura.
Tente trabalhar em vocês esses comportamentos e a dependência emocional, gente. Tá? Então, por favor, gente, é um pedido, é uma súplica. Tratem as dores emocionais, tratem a dependência emocional, tratem a história familiar na família de vocês. Foi o que eu falei em uma outra live. Procurem um profissional que trabalhe com a família. Tem profissional que diz, não, o passado já passou. Gente, o passado está presente o tempo inteiro na nossa vida, até que a gente consiga olhar para ele de uma forma diferente. Tá, gente? Se for para escolher sofrer, escolha sofrer com você mesmo. Não dê a oportunidade do outro pisar no teu coração, gente. Não dê, tá? Hoje eu falei sofrido porque eu passei por muitos relacionamentos narcisistas até eu me tornar uma. E quando a gente toma consciência de que a gente se tornou um, porque um filho da mãe, ou 2 ou 3, te transformaram naquilo por revolta, a gente se revolta muito mais. Vai, mama, vai ficar gravado sim. A gente se revolta muito mais. Tá, gente? Então, chegamos ao fim do nosso conteúdo. É um conteúdo muito difícil para mim. Mesmo já ter passado, isso bate na minha consciência o tempo todo, tá? Os terapeutas também têm dores, tá, gente? Eu não tô aqui acima de ninguém, eu tô no mesmo barco. A diferença é que eu direcionei o meu estudo para esse lado e vocês direcionaram para a profissão de vocês, para o que vocês têm de inteligência. Mas junto a gente se ajuda, tá, gente? Juntos somos mais fortes, tá bom, gente? Muito obrigada, vou abrir aí para perguntas. Fiquem à vontade. Coloquem aí as perguntas que eu não consegui responder, por gentileza, porque estava passando e eu não vi. Eu que agradeço, mama. Obrigada, Laís. Obrigada, Marcos. Obrigada, Aquino. É um assunto que precisa estar aí, gente. É um assunto que precisa ser tratado, né? Rodrigo está emocionado. Você participou disso. Se descobrir, né? Se descobrir é muito difícil, gente, porque o narcisista ele não consegue olhar seus próprios defeitos, né? Como lidar com um narcisista na família na verdade, se distanciar emocionalmente dele, é não deixar ele ser um manipulador na sua vida, é não deixar, tá? Obrigada, sou um ser iluminado, amém. Eu trabalho muito para essa iluminação e eu agradeço aí o reconhecimento, né? Tem tratamento sim, mas o tratamento precisa contar com o reconhecimento do narcisista e também tem que ter um acompanhamento psiquiátrico, tá? Porque o narcisismo, ele mexe com as conexões neurais. Algumas partes do cérebro param de funcionar. Tati, uma pessoa que foi desprezada pelos pais quando criança, pode se tornar um narcisista? Sim, pode. Pode se tornar um narcisista, sim. Aí depende, né, de qual que ele vai desdobrar, mas pode sim, tá? Assuntos que precisam ser orientados nas escolas e professores e mães. Eu dou palestra nas escolas, mas eu falo de perfil comportamental, porque o narcisismo é muito difícil de falar sobre isso, sabe? A gente está falando com criança, né, com professores que não têm o poder de lidar com os pais, né? E os pais também não aceitam ainda aquela condição, então o processo é muito intenso. Mariana, estou cercada de narcisistas, mãe, marido, sogros, me sinto no olho do furacão e não sei muito bem como sair disso. Primeiro passo, identifique se você é uma narcisista, viu, Mariana? Tati, você tratou o meu marido, ele é um narcisista? Não consegui chegar a uma conclusão. Não posso responder isso aqui, mas falo com você, falo com ele. Se ele quiser te passar, ele te passa. Não posso. Desculpa, essa informação é confidencial, tá, Jô? Mas você pode pegar essas informações, a live, e avaliar, tanto você quanto a ele, tá? Mais perguntas, gente? Mais perguntas, a gente tem um tempinho aí, a gente tem 7 minutos. Falando sobre escola, né? Maus tratos na infância, qual tipo de narcisista ele pode se tornar? Olha, esse tipo de narcisista, ele desdobra. Ele pode ser um vítima, que não faz mal a ninguém, um narcisista vitimista, né?
Ou ele pode ser aquele narcisista que ele coloca todas as melhores coisas que ele sabe fazer, mas ele também não está atrapalhando ninguém. Ou ele pode ser um tóxico, aquele que se desdobra em 10. Aí precisa estudar a história de cada um para identificar quem de fato ele é. Tá? Não dá para classificar como vai se tornar. Bolsonaro é um narcisista? Então, a Rosa, né? Tem como ser um pouco de cada. Sim, Bolsonaro é um narcisista. Inclusive, tem uma técnica que eu fiz justamente comparando Bolsonaro com os meus comportamentos. E eu identifiquei muito de Bolsonaro em mim na minha versão anterior, quando eu era narcisista. Então, se eu conseguir tratar isso, Bolsonaro também consegue, tá? Isso é um processo evolutivo, tá? Quando um filho é desprezado e o outro é enaltecido, esse filho pode se tornar narcisista adulto? Os dois podem se tornar, tanto o exaltado quanto o desprezado, tá? Narcisista tóxico chega a ser um mau caráter? Sim, ele não tem escrúpulos, ele não tem valores, princípios. Tá? O narcisismo, ele vai acabando com os seus valores, com os seus princípios, tá? E o Lula é um narcisista? Ai, gente, tá demais, né? Eu não sei se o Lula é um narcisista, eu não tenho muito contato com a história dele, eu não tenho como. Talvez ele tenha se tornado, né, um pouco, mas eu não tenho como falar assim, porque o Bolsonaro está muito no atual, né? A falta de limites na infância, o excesso de coisas materiais pode causar o narcisismo, a manipulação? Sim. Essa entrega, essa falta de limites é que é o leão preso no ombro, né? Beleza? Ele é um ladrão. Tá. Queria deixar uma dica como narcisista que me descobri, é que você comente. Jogue os comportamentos aqui levantados para dentro, mais do que identificar no outro comportamento, veja os seus. Isso aí. Tati, você é maravilhosa, esse é um tema bem extenso, preciso aprender muito, porque ter alguém na família assim é bem difícil. É sim, tá, gente? É muito difícil, tá? Tratar alguém assim, eu respondi anteriormente aí para Rosa, que a gente precisa aprender a se desconectar emocionalmente, tá? Tem alguma dica para perceber um narcisista no primeiro encontro? Perceba a diferença entre o que ele diz e o que ele faz. Por exemplo, eu amo os animais, né? Que a Ivana tem um processo de castração de gatinhos em situação vulnerável, em situação de rua. Aí ele sabe disso. Aí ele, eu adoro gato, ou ela, né? Eu adoro gatos, eu amo gatos e animais pra mim são vida, tal. Aí você vê o cara chutando um gato, escondido de você, mas você vê, ou a mulher chutando um gato, ou a mulher sem paciência com o cachorro da casa dela, e assim vai. Então, quando as atitudes não condizem com o que a pessoa diz, é um grande início de haver um processo narcisista aí, tá? Mama, as lives estão acontecendo de segunda a sexta às 21 horas, tá? Amanhã tem live também. O narcisista fala mais da personalidade ou das conquistas dele? Depende da linha narcisista que ele está seguindo. Se for aquele vislumbrado por ele próprio, que ele é o melhor de todos, ele vai falar mais das conquistas dele, das habilidades que ele tem. Agora, se for um cara que se acha, né, ele vai falar mais das capacidades de personalidade. Quando a pessoa não sabe que tipo de narcisista ela é, o que tem que ser feito? Avaliar esses pontos que eu trouxe e identificar dentro de si. Agora, se a outra pessoa não sabe, tem que ver se ele tem probabilidade de saber, se ele está propenso, ele precisa fazer um processo terapêutico, né? Narcisista também pode ser um dependente emocional? Sim, pode. Eu era dependente emocional e me tornei uma narcisista.
Saí do narcisismo e voltei a ser dependente emocional. Hoje eu tô curada dos dois, tá? Então isso a gente fica caminhando. 28 segundos restantes, tá? Acho que o narcisista só olha pra si. Sim, só olha pra si e não dá nenhuma moral pro outro. Gente, muito obrigada, ele é extremamente interesseiro. Muito obrigada pela presença de vocês. Vocês são maravilhosos. Eu vou encerrar o vídeo aqui e vou salvar no YouTube. Até mais, um grande abraço. Amanhã tem mais, hein?